Bem-vinda ao podcast E se falássemos sobre a Europa? Agradeço imenso a tua disponibilidade, Beatriz, para estares aqui a falar sobre a Europa. Neste caso, a falar sobre a Europa e os jovens. Sei que ganhaste um prémio no Observador, num programa no âmbito do debate sobre o Estado da União Europeia, e estive a ver o teu trabalho. Estive a ver o teu trabalho, com o qual ganhaste esse prémio, e uma das questões que tu colocas é exatamente o facto da democracia para os jovens não ser um adquirido. E eu achei muito interessante que tivesses colocado essa questão pelo seguinte: essa questão conduziu-me logo para o debate no Reino Unido em torno do Brexit, que eram sobretudo os jovens que criam a pertença do Reino Unido à União Europeia. E, portanto, o que nós sentimos, e tu expressas isso no teu trabalho, e também sentimos isso nos Eurobarómetros, nos estudos de opinião que a Comissão Europeia faz regularmente, como é que, do teu ponto de vista, é possível preservar a democracia, como é que os jovens podem trabalhar para preservar, para manter a democracia na Europa? Primeiro, agradecer-lhe o convite. Acho que é fundamental nós jovens também termos voz nestas matérias e nestas temáticas. O Hackathon foi um projeto desenvolvido pela Comissão da Representação de Portugal naquilo que é a Comissão Europeia e foi desenvolvido por mim e por uma equipa de 2 futuros engenheiros biomédicos. E acho que o nome que nós demos à nossa equipa, que era o Primavera, que era Renascer e Crescer, Primavera, acaba por ser muito aquilo que também os jovens projetam e pretendem que a União Europeia lhes garanta. A situação do Brexit acaba por ser uma situação que vários jovens sentem em vários Estados-membros, ou seja, nós, por mais que muitas das vezes se entre em debate que os jovens acabam por caminhar num certo sonambulismo naquilo que é a proximidade com a política, eu vejo as coisas de uma forma contrária e penso que não seja só da minha área de estudo, mas também com os vários contactos de jovens nas mais áreas diversas do saber. Isto porque nós estamos habituados a viver numa sociedade onde as nossas liberdades e a prosperidade nos é garantido. E nós olharmos em torno e vermos realidades e exemplos onde a opressão política e as limitações à nossa presença e à nossa voz começam a ser cada vez mais comuns, nós acabamos por ficar alerta. E acho que é nesse sentido que os jovens acabam por se debruçar e projetar sobre a democracia e têm consciência da importância da democracia. Eu, enquanto jovem portuguesa, tenho noção de qual é a herança que carrego no país em que vivo e também no manto de retalhos que é a Europa e na herança de ser europeia, porque se não fosse o projeto europeu há 70 anos, se calhar nós não tínhamos esta estabilidade enquanto cidadã europeia. E acho que os jovens, nesse sentido, têm criado zonas de debate para se mobilizarem e também para consciencializarem outros jovens sobre a importância da democracia, porque eu, no meu ponto de vista, tenho noção que nós, jovens, não tomamos a democracia e as liberdades que ela nos permite como um dado adquirido. E acho que muitas das vezes não existe essa percepção, mas temos trabalhado e dos mais diversos projetos que tenho visto e tenho contactado, tanto em Portugal como na União Europeia e fora da União Europeia, os jovens preocupam-se com esta matéria e com esta temática. As questões que colocas são muito interessantes e eu gostava de poder introduzir aí uma outra dimensão, que tu, aliás, já referiste, que é a questão da dimensão europeia. Onde é que, por um lado, a questão da democracia na Europa, colocada na forma que tu a colocaste, ou seja, a democracia hoje não é um dado adquirido. Quando nós olhamos para a situação na Polónia ou na Hungria, claramente não há um respeito, nós podemos dizer, há um respeito pela democracia formal, mesmo aí no limite, porque a questão do Estado de Direito é uma questão que se coloca, do não respeito do Estado de Direito, quer na Polónia, quer na Hungria. Mas eu acho que tu colocaste uma questão que é a questão do conhecimento da Europa.
a questão do respeito da diversidade, a necessidade de agir no contexto europeu. E a minha questão é a seguinte: tu achas que os programas que hoje existem para os jovens, como o programa Erasmus, o programa Erasmus+, são programas que são facilitadores, esse contacto que há entre os jovens de diferentes países, isso, digamos, é um mecanismo que ajuda a preservar a democracia, a compreender a diversidade? Achas que esses programas podem contribuir para o teu objetivo, que tu definiste na tua primeira questão? Eu acho que esses programas são facilitadores, mas muitas das vezes nós não temos consciência daquela que é a necessidade de haver uma União Europeia na Europa e no panorama de fundo global atual. Acho que muitas das vezes, ainda que o programa Erasmus seja fundamental para tomarmos contacto com outros jovens de outros países, não é? Acho que é necessário haver uma proximidade da União Europeia para com os jovens, não só nesse sentido, mas também perceber onde é que os jovens estão, o que é que os motiva, o que é que os preocupa. Claro que esses mecanismos são fundamentais, mas talvez nem sempre os jovens tenham também consciência do privilégio e da dimensão que o programa Erasmus, e não só, lhes permite dentro do espaço que é a União Europeia. Tu sabes que nós costumamos dizer que os principais embaixadores da União Europeia são os estudantes Erasmus. São aqueles que mais defendem a União Europeia. Mas agora permite-me que te faça uma pergunta. O que é que tu achas que a Europa pode fazer pelos jovens? A seguir vou-te perguntar o que é que os jovens podem fazer pela Europa. Mas o que é que a Europa pode fazer pelos jovens? Eu acho que, pegando no exemplo que foi o Hackathon, e foram um conjunto de dias bastante intensos que nós debatemos a União Europeia de várias perspectivas e em diversas esferas, e acho que foi como é que eu te explicar? Aquilo era uma equipa de jovens participantes de diversas áreas, e acho que o contacto dos jovens com essas áreas do saber e o facto de os jovens se puxarem para acaba por ser uma dimensão positiva daqueles que são os projetos. Ainda assim, acho que a União Europeia e as instituições devem ter uma consciência da importância que é nós jovens nos sentirmos representados, ou seja, o facto de, por exemplo, eu estar aqui hoje pode ajudar outros jovens a perceberem que conseguem alcançar e falar sobre estes assuntos, e não é preciso ter uma carreira académica ou acabarem por ter uma certa idade ou andamento na vida política ou partidária para poderem expressar e poderem ter uma voz. E acho que é importante que os nossos representantes e as instituições não retirem os jovens da equação, porque apesar do projeto europeu ter 70 anos, é importante que ele perdure por mais 70, e não podemos tomar por garantido que a mesa onde as coisas são decididas e os assuntos que estão em cima da mesa assentam em pés sólidos. Muitas das vezes os pés em que tudo assenta acabam por refletir pés de barro, e é importante nós percebermos de que forma é que os jovens olham para a União Europeia e de que forma é que eles necessitam e o que é que eles precisam que a União Europeia faça por eles. E nesse sentido eu acho que é importante haver um maior investimento da União Europeia a nível educacional também, porque ainda que eu tenha vindo de uma área que estuda História e a minha área de estudo seja Ciência Política, até então, no percurso obrigatório, o que se ouve falar da União Europeia acaba por ser muito simplório, e acho que nós devemos ter noção que somos... por exemplo, eu sou cidadã portuguesa, mas também sou cidadã europeia. E às vezes o facto de nós omitirmos sermos cidadãos europeus acaba por ser alarmante da proximidade ou o distanciamento que existe da União Europeia para com os jovens. E é necessário que se aproxime e perceba o que é que chama a atenção dos jovens, o que é que os jovens necessitam e que os jovens precisam de ser representados também nas instituições. Porque os nossos representantes também já foram jovens e é importante... Portanto, tu estás a sugerir, estás a dar ideia que, por exemplo, na Conferência sobre o Futuro da Europa, é fundamental que haja uma dimensão jovem importante, porque a Conferência sobre o Futuro da Europa assenta numa base de participação dos cidadãos e debate, e, portanto, é fundamental, segundo eu retiro das suas palavras, que neste debate haja um pilar e uma capacidade de mobilização dos jovens para esse debate que seja importante.
Mas ainda na linha daquilo que estavas a dizer, o que eu muitas vezes sinto é que nós precisamos de participação dos jovens, como tu referiste, à mesa de todo o debate político, mas há também a necessidade de que a União Europeia apresente resultados. Ou seja, que, por exemplo, os jovens sintam, tu referiste, que a União Europeia tem um papel importante na educação, no sentido, por exemplo, de criar programas como o programa Erasmus, que permite aos jovens ter um período de formação num outro país, ir fazer a sua formação num outro país, ou, por exemplo, a União Europeia trabalhar com os países no sentido de haver uma estratégia para maior orientação dos jovens para as áreas científicas, etc. Portanto, em que os Estados-membros se põem de acordo para terem objetivos comuns em matéria de educação, de reduzir o abandono escolar, de aumentar a participação dos estudantes, por exemplo, nas vias profissionais. Portanto, há isso que são objetivos comuns e que normalmente a União Europeia trabalha, as instituições europeias trabalham com os Estados-membros nessa matéria. Mas há, por exemplo, a questão do emprego dos jovens. Por exemplo, a União Europeia criou um programa Iniciativa Jovem, no sentido de, exatamente, criar programas que sejam diretamente orientados para o emprego dos jovens. Como, por exemplo, apoiar investimento em empresas que criem postos de trabalho para jovens, ou apoiar iniciativas que possam permitir a criação de startups ou a criação de investimento, de iniciativas jovens. Portanto, há também eu tenho também esta noção de que é necessária a participação de jovens no debate político, como referiste, mas é necessário também que haja resultados. Ou seja, não basta que a União Europeia seja capaz de mobilizar os jovens e de manifestar que está preocupada com os jovens, é necessário que os jovens sintam que a União Europeia trabalha também para eles. Portanto, é um bocadinho a sensação a minha reação à tua questão. E agora, põe-te a outra questão. O que é que tu achas que os jovens podem fazer para a Europa? Eu acho que, primeiro, os jovens têm de tomar conhecimento que, naquilo que é a União Europeia, tem uma garantia e uma possibilidade de prosperarem no futuro. Acho que é importante que os jovens percebam isso e que, ou seja, tomem contacto com os mais diversos programas e percebam que realmente a União Europeia tem capacidade de lhes garantir um futuro e não que continue a propagar a típica frase de não temos futuro. Acho que é importante que os jovens tenham essa capacidade porque, da forma que eu vejo a minha geração, é que somos uma geração bastante capaz e resiliente, porque a prosperidade numa carreira ou projetarmos numa carreira não era a mesma que há 50 anos. E isso acaba por nos tornar mais resilientes e capazes de nos adaptarmos. Eu costumo chamar isto que é um fator camaleão, que independentemente do meio onde nós estamos, nós temos a capacidade de nos adaptarmos e investirmos de diversas formas. Acho que os jovens, sim, com base naquilo que eu disse há pouco, têm uma forte capacidade de se mobilizarem e uma forte capacidade de se influenciarem de forma bastante positiva. Acho que, nesse sentido, os jovens também têm muito para dar à Europa devido à sua capacidade resiliente, à forma como também veem o mundo, porque a minha geração, acabou por viver, crescer e aprender sobre um pano de fundo onde as liberdades e a prosperidade acabavam por estar de braço dado connosco, na forma como nós projetamos os nossos futuros e na forma como nós queremos atuar na vida pública. E acho que os jovens devem, com base na criatividade, na resiliência e nos diversos projetos que, de forma independente, acabam por concretizar, devem também perceber que podem fazer isso na União Europeia e que a União Europeia lhes permite fazer isso. Portanto, acho que nesse sentido, os jovens, apesar de eu achar que têm feito, podem fazer mais se tiverem consciência de que este espaço lhes garante essa possibilidade. E tu achas que a União Europeia tem feito o que é necessário fazer em matéria de transição para o digital e combate às alterações climáticas, por exemplo?
que, por exemplo, nós fizemos recentemente, na aprovação do Orçamento Plurianual, é que uma parte importante do Fundo de Recuperação deve ser destinado ao clima, à luta contra as alterações climáticas, e uma outra parte importante deve ser destinada à transição para o digital. Achas que estes objetivos são objetivos que os jovens sentem que a União Europeia está a bater-se pela transição para o digital, uma transição que não provoque novas desigualdades, uma transição que assegure o equilíbrio entre gerações? E a questão do combate às alterações climáticas, achas que isso são valores que os jovens apoiam e que se batem por eles? Eu acho que este último ano de 2020 acabou por demonstrar as cartas que os jovens são capazes de dar, independentemente das restrições à sua mobilização. Acho que os jovens acreditam e dão credibilidade à capacidade da União Europeia, mas também são bastante críticos na medida em que procuram que essas medidas, que esses planos não fiquem apenas retidos no papel. E eu acho que é extremamente importante nós não pensarmos apenas numa descarbonização ou na transição para um consumo de energias renováveis apenas dessa forma um pouco suspensa no ar. É importante que também se invista na educação nesse sentido, porque nós, como cidadãos europeus, acabamos por partilhar um conjunto de valores comuns. E se nós queremos aplicar na União Europeia essa visão mais sustentável, com práticas mais ambientais, acho que é importante nós, na educação, acabarmos por transmitir e cultivar também esses valores, porque a partir do momento em que nós, no nosso cotidiano, acabamos por ver um conjunto de auxiliares de memória que nos permitem perceber, ok, nós devemos se calhar mudar certos hábitos, e que isso acaba por estar presente naqueles que são os currículos escolares a nível de sustentabilidade, porque não basta apenas nós ensinarmos a separar os resíduos, é importante perceber toda a atmosfera que nós devemos também ter consciência que precisamos de auxiliar e precisamos de contribuir nas mais diversas esferas. Recentemente, a Comissão Europeia fez um estudo sobre os jovens em Europa e a expectativa dos jovens relativamente à União Europeia, e 49% dos jovens concordam que é necessário promover o conhecimento crítico para combater fake news e para combater o extremismo. E há 40% dos jovens que entendem que deve haver iniciativas europeias que visem, por exemplo, transportes limpos ou promover a reciclagem, aliás, na linha daquilo que tu própria tinhas referido. Mas há aqui um ponto que eu achei muito interessante, que são as prioridades que os jovens exigem relativamente à União Europeia. E são fundamentalmente 4 prioridades. A primeira, educação e competências, portanto, na linha daquilo que tu própria tinhas dito. Segunda prioridade, proteção ambiental e lutar contra as alterações climáticas. Terceira prioridade, o emprego. E quarta prioridade, gestão dos fluxos migratórios e integração dos refugiados. E eu achei estes resultados muito interessantes, que de certa forma ajudam-nos a perceber a relação dos jovens com a União Europeia e as expectativas que os jovens têm relativamente à União Europeia. E a minha questão para ti é a seguinte: se eu te perguntasse a ti quais eram as prioridades que tu vês, as prioridades onde a União Europeia deve responder, tu identificavas estas 4 prioridades? Sim. E acho que lá está, nas matérias em que os jovens se têm mobilizado e têm procurado criar espaços para desenvolver o pensamento crítico, naquele que é um mundo que se apresenta cada vez mais como pouco ético, acho que os jovens têm capacidade e têm noção de quais é que são as matérias e as exigências que estão na ordem do dia. E todas essas questões que a Margarida acaba de apresentar, eu, enquanto jovem, e também um pouco no debate que acabo por ter à minha volta, acho que os jovens se revêem perante isso, porque lá está, uma vez mais, nós temos noção de qual é o pano de fundo democrático em que temos o privilégio de crescer e de
acabar por nos projetar, nós acabamos não por querer, como é que eu te explicar? Querer projetar as nossas ambições apenas para nós. Os jovens acabam por conseguir mobilizar também ondas de solidariedade com outros jovens de outros Estados-membros e com outros pontos do mundo. E é interessante que nós conseguimos posicionar-nos de uma forma bastante crítica, mas também bastante consciente daquelas que são as necessidades para a União Europeia e para a continuação daquele que é o projeto. E enquanto nós, cidadãos europeus, no futuro, vamos querer que a União Europeia nos apresente. Mas é muito interessante que, simultaneamente, neste Eurobarómetro, 49% dos jovens diziam que tinham uma informação insuficiente sobre a União Europeia. E espero que este debate e outros debates semelhantes nos possam ajudar a levar o debate sobre a União Europeia, aproximá-lo mais dos jovens, no sentido de que os jovens, como tu dizes, se sintam atores, participantes no processo de construção europeia. Muito obrigada, Beatriz, pela tua participação e agradeceres a tua capacidade de ver do lado dos jovens o que é que a União Europeia pode fazer para os jovens e o que é que os jovens podem fazer para a União Europeia. Muito obrigada. Obrigada, Margarida.